né? Como a ansiedade muitas vezes atrapalha a nossa vida de dar certo. Então, vou trazer aqui para vocês alguns pontos, alguns sintomas, algumas situações, para que vocês possam ver aí com o que vocês se identificam. E no final, nós vamos fazer o teste de crenças para trazer o ponto, né, do que cada uma dessas crenças pode estar, de onde elas vêm, né, o que precisa ser trabalhado diante delas. Nós vamos falar aqui hoje sobre muita coisa. O meu trabalho é muito voltado para questões do subconsciente. O que é o subconsciente? São questões que a gente não percebe no nosso dia a dia. Uma coisa é aquilo que eu conscientemente já estou percebendo. Então, muitas vezes, conscientemente, eu percebo que eu estou ansiosa, mas eu não consigo entender o porquê eu estou ansiosa. Conscientemente, às vezes eu percebo que eu saboto, que eu me saboto em algumas coisas, que eu procrastino, mas eu não consigo entender o porquê. Então, é nesse nível mais profundo que eu trago para vocês aqui na pílula essa expansão de entender o que está por trás, o que está lá no profundo que está me impedindo de fluir na minha vida nas áreas que eu desejo. Tá? Então, tem muitas coisas aqui que às vezes a gente pensa, às vezes não faz nem sentido. Só que quando a gente começa a ligar uma coisa na outra, aí a coisa começa a ganhar forma, a gente começa a perceber melhor as coisas à nossa volta, né? Como elas funcionam, como a gente realmente funciona e o que está por trás desses bloqueios, desses padrões, dessas crenças que atuam aí na nossa vida. E hoje nós vamos falar bem voltado aí para o tema da ansiedade, porque é o tema que eu estou trabalhando com as alunas lá no Despertar do Criadora, que é o programa, né? Onde a gente trabalha nas curas mesmo, então aqui na pílula a gente expande, entra nesses temas para entender um pouco mais eles conscientemente também. Então, o que é a ansiedade? Né? A ansiedade é um sintoma, é uma insegurança assim, que a gente sente, às vezes até no corpo físico, por não saber aonde que a gente está pisando, né? Não saber assim, exatamente para onde a gente está indo, e isso causa na gente essa insegurança, essa ansiedade, né? De algo ali que parece que não está muito palpável para nós e que a gente não sabe, não consegue se sentir ali segura. E por que que a gente sente muitas vezes essa ansiedade? A ansiedade, ela é só um sintoma, né? Ela é um reflexo de vários sentimentos que estão dentro de nós e sentimentos que estão desorganizados dentro de nós, sentimentos sobre mim mesma, sobre a vida, como a vida acontece, e também sentimentos sobre as pessoas à minha volta, né? Sobre experiências que eu já vivi. Então, tudo isso, todas essas informações, elas vão se juntando dentro de nós e às vezes vira uma bagunça e a gente fica ansiosa porque não sabe exatamente distinguir o que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo, porque vira essa mistureira mesmo de sentimentos dentro de nós. Né? Então, quais são as maneiras que essa ansiedade ela se manifesta na minha vida? Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos e eu quero que vocês vão prestando bastante atenção para perceber qual ou quais desses 4 pontos você sente que se encaixa, né? Você fala, nossa, realmente isso me causa ansiedade. Não, isso daqui não, isso não me causa, não, mas eu percebi que isso daqui me causa ansiedade. Então, eu vou trazer alguns desses pontos para que vocês possam identificar aí mais a fundo, né? Como que essa ansiedade ela está impedindo a sua vida de dar certo hoje, tá? Então, primeiro ponto que eu quero trazer, né? Você sente que às vezes as pessoas te acusam injustamente, te chamam de mandona, de egoísta, quem já sentiu isso, né? De controladora. Então, isso daí pode ser que essas pessoas até tenham um pouquinho de razão, só que não é algo que a gente faz por maldade, tá? Na verdade, isso acontece porque a gente tem medo de perder o controle, tem medo de perder, tem medo de ficar sem alguma coisa ou pessoas, tem medo de ferir, de se machucar, né? Então, esses medos, eles podem fazer com que a gente fique muito em cima de tudo, querendo tentar controlar tudo. Para quê? Porque isso é uma forma do meu subconsciente, é um padrão que ele tem, né, para poder estar no controle, para poder evitar que eu vá me machucar
de alguma forma, para ele tentar evitar que eu vá perder alguma coisa. Então, só que o que que isso faz com que eu me sinta, né? Eu sinto que a sensação falsa que traz, né, é que de quanto mais controle eu tiver, mais segura eu vou estar, não é? Só que, na verdade, não é bem assim. Quanto mais necessidade de controle eu tenho, mais ansiedade isso vai me causar. Por quê? Porque a verdade é que não tem como a gente ter controle sobre tudo, não tem como a gente ter controle, muito menos então sobre as pessoas à nossa volta, né? Sentir que a gente pode ter controle sobre as pessoas, sobre os acontecimentos à nossa volta, isso é uma grande ilusão. E por ser uma ilusão, mas que a nossa mente tenta acreditar para poder nos proteger de passar por certas dores, né, por certas mudanças, a gente acaba se frustrando, né, se ferindo. Então, por trás dessa necessidade de controle está muito a dependência emocional. Por quê? Porque eu dependo, eu sinto que se tirar aquilo de mim, se tirar pessoas, se tirar situações, né, se eu perder algo, eu vou perder o chão. Então, eu dependo emocionalmente daquelas pessoas ou daquelas situações. E aí, para não correr esses riscos de ter que passar por essas dores, por essas perdas, a gente tenta manter tudo no máximo do controle, né? Tenta, porque a gente não consegue. Tem alguém aí que tem esse perfil assim de controlador, ou que as pessoas reclamam que vocês são controladoras? Coloca aí a opção um, coloca um aí que eu já vou saber que tem, né? Então, aí, e por isso, né, é, essa dependência emocional, ela acaba colocando a gente numa situação assim de onde a gente precisa daquilo para se sentir feliz, né? Precisa dessas pessoas ou dessas situações para se sentir feliz. E como a gente não tem como controlar o externo, isso está constantemente causando uma ansiedade na gente, causa em nós uma sensação de ansiedade, porque no fundo, eu sei que eu não tenho controle sobre aquilo. E aí tem que estar o tempo todo em alerta, cuidando e tentando controlar para poder não perder. Então, por isso que é fundamental curar essa dependência emocional. E o segundo ponto que eu quero trazer são, por exemplo, você sente que as pessoas te decepcionam, te frustram com frequência, né? Parece assim que ninguém tem consideração com você. 90% das vezes, na verdade, é sobre nós mesmos. Por quê? Porque a gente acaba colocando nas pessoas coisas, né, expectativas que, na verdade, elas talvez, nunca prometeram nada para nós de que seriam daquela forma, de que fariam daquele jeito, ou muitas vezes, ou pode ser até que prometeu, mas sobre livre e espontânea obrigação, né, como eu costumo brincar. Então, o que que acontece? A pessoa às vezes não quer, não é da natureza dela se comportar de certa forma, mas às vezes para agradar a gente ou para não ter briga, ela acaba entrando ali, fazendo alguma promessa, alguma coisa. Então, a gente muitas vezes sente, né, sente essa questão de que as pessoas estão sempre nos decepcionando, sempre nos frustrando, mas aí, quando a gente olha para a nossa expectativa sobre as pessoas, a gente começa a perceber que talvez aquilo que eu espero daquela pessoa é algo que eu espero da pessoa, não que ela decidiu mudar, que ela decidiu que quer ser assim. Então, isso faz com que a gente fatalmente vá se frustrar, vá se decepcionar com as pessoas. Por quê? Porque quando a gente quer mudar, já é difícil. Imagina quando a gente quer que a outra pessoa mude, né? Então, isso também faz com que a gente vá criando para nós situações mesmo aí de decepção e de frustração. Então, o que acontece é que a gente reflete no outro as nossas expectativas, né? E como é algo nosso, o outro muitas vezes vai entrar de um lado e sair do outro.
Então, é importante que eu tenha uma expectativa equilibrada sobre o outro, que eu tenha que eu consiga perceber no outro o que ele realmente é. E aí fazer uma avaliação sobre o que eu quero, o que eu posso esperar daquela pessoa, o que eu devo esperar daquela pessoa. Essa questão, tá, da expectativa desequilibrada, quando a gente acaba colocando muita expectativa em cima das situações ou das pessoas, isso vai trazer sofrimento para nós. E essa desconexão, ela tá, muitas vezes, ela tá ligada com a questão da nossa desconexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência. Porque se eu não sei, muitas vezes, se eu não sei quem é o verdadeiro, geralmente quando eu não consigo perceber nas pessoas, né, quem elas são de verdade, é porque eu também ainda não consigo me perceber quem eu realmente sou, né, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são as minhas limitações, quais são as minhas qualidades, porque quando eu enxergo isso em mim, aí eu também consigo com mais facilidade enxergar isso no outro, né? E quando eu não enxergo isso em mim, muitas vezes eu acabo caindo em lugares de muita autocobrança. Quem aqui sente que tem muita autocobrança? Está sempre se cobrando de que devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, quando tem essa autocobrança muito forte, é porque eu ainda estou desconectada da minha verdadeira essência, né? Tentando cobrar coisas de mim que não fazem parte de mim, que não fazem parte da minha história, que não fazem parte do meu ritmo. Então, aqui nesse lugar, a gente precisa trabalhar o quê? A aceitação, né? Por isso que lá no Despertar da Co-Criadora, a gente passa não só pela cura dessas expectativas, né, que desequilibradas podem fazer muito mal para a gente, mas a gente também vai na raiz, que é a cura dessa reconexão com o nosso verdadeiro eu. Por isso que é muito importante a gente mergulhar nesse lugar e se curar para que aí sim a gente possa parar de se frustrar, parar de se decepcionar tanto com as pessoas à nossa volta, porque é um reflexo, né? É um reflexo, é algo que eu estou projetando no outro, estou projetando a minha necessidade no outro. Quem se identificou com o número 2 pode colocar 2 aí, né? Sente que cobra demais o outro e também que se cobra demais. Então, os dois pontos estão ligados aí com as expectativas desequilibradas, né? Excesso de expectativas que a gente carrega. E no ponto 3 aqui, que eu quero trazer para vocês, eu quero saber quem está sempre de cabeça quente, quem está sempre tentando carregar o mundo nas costas, né? Sentindo que tem que resolver o problema de todo mundo, né? Aquela preocupação o tempo todo, preocupação com coisas são suas, mas muita preocupação com os outros também, preocupação de ter que cuidar, de ter que resolver coisas externas, coisas dos outros, como se você não resolver, ninguém vai dar conta de resolver. Né? Se identifica com esse ponto 3? Coloca aí, então. Então, o próprio nome, né, preocupação, já diz, é uma pré-ocupação. Né? O que está acontecendo nesse ponto? Eu estou preocupando o meu tempo com coisas que ainda nem aconteceram, ou que talvez nem são problemas meus. E aí, essa questão, ela está muito ligada com a autossabotagem. Por quê? Porque quando a gente foca demais nas coisas externas, né, na vida dos outros, em resolver o problema dos outros, e também em situações que ainda, até da minha vida mesmo, mas situações que ainda nem aconteceram, eu acabo procrastinando o que eu tenho que fazer no aqui e agora. E aí, sem perceber, inconscientemente, isso é o quê? Uma autossabotagem. Eu estou procrastinando, eu estou me sabotando de fazer aquilo que eu preciso fazer no agora, pensando no problema do outro, pensando no problema que eu posso ter amanhã, que eu posso ter depois de amanhã. Então, eu acabo ocupando o meu espaço mental com coisas que não vão ser relevantes para mim, que não vão me ajudar a resolver a minha vida. Hoje, agora, aqui. E aí, preocupada com tudo isso, preocupando a minha mente com tudo isso, eu acabo
perdendo o foco do aqui e agora, não faço o que eu sinto que eu preciso fazer. E quando eu tenho esse tipo de autossabotagem, ela é uma autossabotagem inconsciente, está ligada ali com coisas do nosso subconsciente, que são crenças, né, de não merecimento, são crenças de falta de permissão, né, onde muitas vezes a gente inconscientemente, né, porque nem ninguém escolhe isso, mas inconscientemente eu sinto que por algum motivo eu não tenho permissão para me realizar. Talvez porque eu vou ser mais do que a minha família, talvez porque as pessoas vão falar de mim, né? Questões inconscientes. São importantes explorar isso a fundo para que a gente consiga curar esse lugar também, né? Entender realmente de onde vem a minha autossabotagem. Porque para cada pessoa é um universo à parte, né? Então, por isso que a gente precisa sempre, por isso que lá no Despertar do Co-Criador ou na mentoria, eu sempre guio a pessoa para mergulhar dentro de si, encontrar as próprias respostas dentro de si, porque existe uma linha de padrão que a gente reconhece, mas a raiz, o motivo do porquê eu me comporto daquela forma, ou quais são os meus medos, quais são as minhas inseguranças, isso é muito particular para cada pessoa. E, principalmente, muitas dessas informações vão estar lá no nosso subconsciente. Por isso que eu trago aqui o teste de crença para vocês, o teste de crença para testar através do subconsciente, né, trazendo informações aí que às vezes a gente nem imagina que a gente tem, mas tem lá na nossa programação. Essa programação interna é o que faz com que a gente se comporte de formas que a gente gostaria de fazer de um jeito e de repente a gente vai lá e faz de outro. Por quê? Porque essa programação ela funciona no automático. Por isso que a gente precisa reprogramar essas crenças, né? E ao curar essas raízes, a gente vai reprogramando essas crenças, né? Então, se você se identifica com esse ponto de que sente que se preocupa demais com o outro, consigo, ou com coisas suas, mas que nem aconteceram ainda, então isso é um sinal de autossabotagem. É um sinal de que você está tirando o foco de você, tirando o foco do seu agora, por algum motivo, né? E dentro lá das temporadas, tem uma temporada lá do Despertar do Criador, tanto que é só para trabalhar a autossabotagem. O quarto ponto, né, o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero saber, quem sente dificuldade de tomar decisões, de expressar suas opiniões, de fazer algo que você gostaria, né? Parece que aquela coisa até está na sua cabeça você fazer, mas aí na hora de fazer você trava. Se você sente dessa forma, né, sente que você quer fazer as coisas, mas chega na hora você trava, você não consegue tomar uma decisão sozinha, fica naquela dúvida, tem dificuldade de expressar suas opiniões. Então, esse tipo de insegurança está ligado diretamente com o quê? Com a autoestima, mais especificamente com a falta de autoestima, né? Eu ainda não estou confiando em mim completamente. Eu não confio na minha capacidade de tomar decisões, medo de errar, medo de falhar. E aí entra o porquê. Porque eu não estou me dando a oportunidade de acreditar em mim mesma. E aí, por trás disso, é lógico, né? Também vão ter aí traumas, questões, programas, situações que me diminuíram, que abafaram o meu potencial, situações onde disseram que eu não seria capaz. Muitas coisas vêm até de infância, né? Muitas coisas vêm ao longo da nossa vida, às vezes em relacionamentos que a gente passa, situações onde a gente se arriscou, mas falhou, e isso fez com que a gente se fechasse para as próprias oportunidades, se colocasse nesse lugar de não confiar em si mesma, né? Então, olha lá, a Leia colocou, tem muita dificuldade de tomar decisão. Então, essa falta de coragem, né, de tomar decisão, ela vem por conta dessa falta de autoestima também, essa baixa autoestima, essa baixa autoconfiança. E quando a gente não consegue tomar, né, essas decisões, muitas vezes é porque eu não me sinto capaz, ou porque eu tenho medo do que os outros podem dizer,
sobre mim, sobre as minhas escolhas. E essa sensação, ela pode fazer, né? Na verdade, é algo que gera muita ansiedade. Essa sensação de não conseguir tomar decisão, não conseguir confiar em mim, não conseguir dar vida ali para as minhas escolhas. Então, isso gera muita ansiedade na gente, porque por dentro eu estou ali cheia de ideias, eu já sei o que eu vou fazer, mas quando chega na hora da prática, aí fica difícil, aí eu não consigo dar vida a essas escolhas que eu faço internamente, né? E aí a gente não consegue se sentir bem com a gente mesma. E, inclusive, esse é um tema que a gente vai trabalhar amanhã na sessão do Despertar da Co-Criadora, né? Sobre essa ansiedade que vem que da insegurança, que é quando a gente se sente ansiosa por conta dessa insegurança que a gente sente de si mesma, de poder se posicionar, de poder dar vida àquilo que a gente deseja, de poder tomar decisões, né? E, é claro, não existe segurança, não existe certeza de que algo vai dar certo, vai fatalmente dar certo. Por isso que, porque senão seria muito fácil, né? A gente com certeza conseguiria confiar, conseguiria se sentir confiante e tudo mais. Mas não é bem assim. Por quê? Porque tem todos esses padrões internos, essas crenças limitantes por trás, essas questões, traumas, decepções, frustrações, programas que foram instalados, né, padrões que foram instalados em nós através do núcleo familiar, dos relacionamentos, né, através das nossas próprias experiências. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, eu estou falando eu sempre falo para vocês, né, do Despertar da Co-Criadora, mas nunca mostrei aqui para vocês, né, como que funciona. Aqui já tem algumas que já são alunas, né, a Ravanete, a Cledi. A gente começa aqui na primeira temporada, né, reconhecendo a co-criadora interior, soltando os bloqueios emocionais. Depois na terceira, saindo das vibrações sabotadoras. As aulas já estão todas gravadas. Entrando na frequência da co-criadora, temporada 4. Aí a gente começa a temporada saindo da ansiedade, que é a temporada que a gente está fazendo, a gente está fazendo ela agora, né? A temporada saindo da autossabotagem já está pronta, já está gravada, saindo da dependência emocional também. E aí, quando a gente. Isso aqui são as capas, né? Cada um desses temas tem 5 sessões, 5, 6 sessões dentro de cada um desses temas, né? Resgatando o verdadeiro eu. Olha, tá vendo? Cada um tem vários temas dentro, ó. Lá, da ansiedade, ó, livrando os pensamentos negativos, deixando a insegurança. E não são aulas, são sessões temáticas, tá? Então, assim que você, que está aqui na Pílula do Despertar, sentir que você está pronta para dar o próximo passo, é só me avisar e vamos embora, vamos cair para dentro. Nossos encontros toda terça-feira e, e ali é onde a gente vai aqui, é onde a gente reconhece, onde a gente expande, né, a nossa consciência para entender o que está acontecendo, por que estão acontecendo coisas. E lógico que ter essa expansão, ter essa consciência, já me permite que muitas coisas eu comece a perceber e já comece a mudar, né? Então, tem vários alunos também que são da pílula que começam já a perceber diferenças. E aí, a hora que elas vão se sentindo prontas para aprofundar, para realmente curar coisas mais profundas, aí vem para o Despertar do Co-Criador e a gente vai em cada uma dessas áreas, né, que a gente vai identificando aqui. Só que não adianta também eu querer ir direto para lá se eu não entender esse primeiro passo, se todo esse primeiro passo não estiver claro para mim, do que está acontecendo na minha vida, quais são as crenças que estão por trás, para eu saber o que eu preciso curar para depois eu ir realmente curar, né? Então, por isso que agora a gente vai para o nosso teste. Então, como que funciona o teste de crença, tá? Ele é um teste que ele é feito com a técnica Theta Healing. Todo o meu trabalho é baseado na técnica Theta Healing, que é uma técnica de terapia energética. E esse teste de crença, a gente utiliza o nosso corpo como um pêndulo, assim, que ele vai fazer um movimento sutil, que eu já vou explicar para vocês, onde ele vai mostrar para nós se eu tenho certa crença limitante ou não.
Porque uma coisa é eu pensar com a minha mente consciente, né? Se eu falar, por exemplo, hoje nós vamos testar uma das crenças que é eu me amo. Quando eu testei lá 6 anos atrás essa crença pela primeira vez, deu que não. E eu falei, não, mas como assim eu não me amo? Lógico que eu me amo, né? A minha cabeça falando para mim. Só que minha programação estava que o meu não tinha esse programa de amor próprio. Eu tive que trabalhar isso em mim. E lógico que depois disso eu fui percebendo que realmente eu amava mais as pessoas à minha volta, cuidava mais das pessoas à minha volta do que a mim mesma. Então, se abra, né? Abra sua mente, deixe o resultado vir, mesmo que seja uma resposta que não faça sentido para você inicialmente, mas depois, talvez, quando eu passar por cada uma delas, explicando o que cada uma delas significa, você consiga perceber que, nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, eu tenho mesmo essa crença, ou não tenho essa crença, né? Então, o teste de crença com o Theta Healing, ele é feito como? A gente fica, ele não precisa ficar de pé ainda, vou só explicar. Então, a gente fica de pé e com os olhos fechados, o corpo relaxado, a gente testa o movimento do sim, que quando a gente fala o sim, por exemplo, nosso corpo dá uma puxadinha para frente, e quando a gente fala não, nosso corpo dá um leve puxãozinho para trás. Então, nosso corpo responde para nós qual é a crença que eu tenho e qual que eu não tenho. E aí, esse movimento calibrado, aí eu vou falando as crenças para vocês, e vocês, ao falar essa crença, eu vou falar, vocês vão repetir. Quando vocês repetem, aí o corpo vai puxar para frente ou para trás, demonstrando a resposta, né? Se você tem ou não aquela crença. Então, quero que você pegue um papelzinho, tá? Um papelzinho, uma caneta, para que você possa ir anotando as suas crenças. E depois que a gente terminar, eu vou liberar o formulário para vocês preencherem e enviarem para receber no e-mail de vocês, tá? Aí, pegou o papelzinho e caneta, escreve de 1 até 10, número de 1 a 10, com um tracinho na frente, só. Por quê? De 1 até 10 colocar assim na frente. Porque a hora que eu falar o programa, por exemplo, eu me amo, aí você vai testar lá, eu me amo. E aí o seu corpo vai fazer um movimento, para frente ou para trás. Se for para frente, você vai marcar o S de sim. Se for para trás, vai marcar o N de não. E depois você vai passar limpo para o seu formulário, para você ter esse teste guardado com você, tá? Todo mundo já está pronto, seu papelzinho já está pronto. Então fica de pé, deixa o celular encostado em algum lugar, não preciso ficar te vendo, tá? Você vai respirar fundo, deixar o seu corpo relaxado, os braços soltos do lado. Respira fundo, deixa o corpo reto, relaxa. E você vai falar não, não, não. E vai sentir se o seu corpo vai puxar um pouquinho para trás. Fecha os olhos, relaxa, fala não, não, não. E sente, você vai sentir um puxãozinho para trás. Deu um puxãozinho, pode centralizar o corpo, e aí você vai falar sim, sim, sim. E veja se ele vai dar um puxãozinho para frente. Ok? Centralizou o corpo, e agora eu vou começar o teste com vocês, tá? O formulário que a gente vai fazer das 10 crenças. Então, vamos lá. Crença número 1. Eu confio em mim. Marca lá, se deu sim, marca S. Se foi para frente é sim, aí você marca S. Se foi para trás é não, aí você marca o N. É o primeiro movimento que fizer, mesmo que ele seja curtinho, tá? Marca, volta, centraliza o corpo. Vamos para a segunda crença. Crença número 2. Eu preciso ter o controle sobre tudo para me sentir segura. Se foi sim, marca lá. Se puxou para trás é não, marca lá também. Crença número 3. Número 3.
Eu preciso da aprovação das pessoas para me sentir amada. Marca lá o seu resultado. Crença número 4. Eu sei qual é a sensação de viver sem ansiedade. Crença número 5. Eu tenho que salvar a todos. Marca lá. Crença número 6. Respira fundo, relaxa. Eu reconheço o meu valor. Crença número 7. Eu posso viver alinhada com quem realmente sou. Marca lá. Crença número 8. Eu tenho medo de ficar sozinha. Principalmente, tá, gente? Além do corpo, é muito importante também sentir como você se sente com relação a esse programa, a essa crença, quando eu falo ela para você. Tá? Mais importante do que o movimento do corpo é como você se sente com relação a isso. Quando aquela sensação, não o que a mente pensa, mas a sensação que te vem. Crença número 9. Eu preciso da preocupação para me sentir produtiva. Respira fundo, relaxa. Crença número 10. Eu me amo. Eu vou mandar aqui o formulário então para vocês, tá? E aí vocês já vão passar limpo aí, vão preencher aí, já vão passar limpo o teste de vocês para o formulário, tá bom? Para vocês terem aí as crenças que vocês testaram.